E o tema da live hoje é como montar uma proposta de orçamento. Quero dizer que a live é em home office, live vida real. Então vocês podem escutar um barulhinho aí de cachorro no fundo, as crianças brincando aqui no jardim, ali do lado na horta. É live vida real, gente. Então podem escutar a voz do marido. Até fechei a porta para não aparecer que nem alguns uns vídeos engraçados, o marido correndo assim por trás com a blusa do Vasco, né? E não se tocando que a mulher tá ao vivo, então já até fechei a porta para garantir que isso não aconteça aqui na minha live. Se vocês quiserem compartilhar também, né, com o pessoal aí que tá que talvez seja um assunto que se interessa para mais alguém, que é como montar uma proposta de orçamento, fiquem à vontade para compartilhar. Fico feliz. Quanto mais pessoas a gente tiver aí, beleza. Mais trocas de experiência. Hoje a gente vai falar então sobre proposta de orçamento. O que é uma proposta de orçamento antes de tudo, né? É como você vai montar esse orçamento para o seu cliente. Quando a gente fala em projetos, a gente fica um pouco preocupado. Muitas vezes, eu fiz o orçamento, mas não sei como que eu vou apresentar esse orçamento para o cliente. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho disso porque eu vim recebendo perguntas e no meu curso as pessoas me perguntam como apresentar um orçamento, como montar, o que tem que ter, o que vai falar, o que precisa ter dentro dessa proposta de orçamento. E aí, a primeira coisa que eu falo é o que ter no orçamento, né? O que a gente precisa ter dentro desse corpo, dessa proposta do orçamento, que é o que você vai apresentar para o seu cliente, que você vai vender. E aí a primeira coisa que a gente coloca ali, o que precisa ter de dados, de informação para montar esse corpo do orçamento, né? Quando a gente fala no orçamento, a gente tem que entender que é a forma como o cliente vai receber os valores da obra dele, os valores que você vai desenvolver um projeto para ele. Então a gente tem que levar em consideração algumas coisas que a gente precisa ter. Olha que legal, cliente meu aí, Andy, beijão para você. O Andy já é cliente de longa data, né, Andy? Já fizemos apartamento, a cobertura deles, fizemos projeto de fachada, foi já algumas coisas desenvolvidas. E voltando para a proposta, primeira coisa que eu penso e é o que a gente tem na nossa proposta, tem que ter essa informação, que são os dados da empresa, os dados da sua empresa, do seu escritório. Então, a gente tem que começar a levar em consideração que aquele documento vai ficar com ele. O orçamento, ele é, sim, um documento. O que a gente costuma ter são os principais dados da empresa no orçamento. Então, eu crio um cabeçalho, você pode fazer um cabeçalho no seu orçamento, colocando o seu nome ou o nome da sua empresa, dados como endereço, telefone, e essas informações elas têm que estar visíveis para o cliente também. Nome, endereço, telefone, CNPJ, se tiver, eu acho muito importante e válido ter isso no orçamento, que mostra que você tem seriedade no mercado, você tem uma empresa, acho que é válido. E também o e-mail. E-mail e dentro desse e-mail, junto, se você quiser deixar, por exemplo, o endereço de site, ou se você ainda quiser deixar... além do endereço de site, o endereço das suas mídias digitais, se você não tiver site. Primeira coisa, então, do orçamento é os dados da sua empresa ou do seu escritório. Pode ser no cabeçalho, pode ser no rodapé. Nosso costuma ter no cabeçalho o nome do escritório, o telefone e o CNPJ, e embaixo, no rodapé, a gente deixa escrito o endereço do escritório, quando a gente tem um escritório físico, tá? Passando disso, a gente tem que ter, acho que a segunda parte mais importante, que também é importante e que eu cobro muito lá no escritório,
que por isso que a gente faz a ficha de cadastro de cliente quando ele entra, que são os dados do cliente para ter no orçamento. Por que a gente tem esses dados do cliente no orçamento? Porque esse documento, às vezes, você vai armazenar, você vai deixar numa pasta, num arquivo, mesmo que salve em PDF, se acontecer alguma coisa e você precisar buscar esse documento, ele já está com os dados do cliente. Então, a gente acha isso muito importante e que tenha pelo menos o básico, tá, gente? Não é para fazer lá um mega banco de dados nesse orçamento, mas pelo menos o básico. O que é esse básico? A gente ter o nome do cliente, ter também, além do nome do cliente, o e-mail do cliente, para se mais tarde ele me solicitar alguma coisa para você ou você enviar um documento para ele, é importante estar também ali. Telefone e endereço da obra. Essas são uma das coisas que eu acho bem importantes a gente ter no corpo do orçamento. Então, a gente tem lá orçamento, rodapé, endereço, lá em cima a gente tem o nome da sua empresa, primeira etapa do orçamento, a gente tem então os dados do cliente. Esses dados do cliente, como eu disse, para você ter ele e armazenar ele, né? Pode ser tanto em PDF ou impresso, você... Vou dar um exemplo porque isso é importante. Em 2016 eu fiz um orçamento para uma cliente e ano passado ela veio me solicitar ele novamente e eu não achava mais o PDF, mas como a gente tem o hábito de imprimir os orçamentos e guardar impresso, eu fui lá na pasta de dados e achei o orçamento do cliente. E aí, claro, lá podia entrar em contato com ele, conversar com ele, expor tudo que tinha lá e, claro, fazer o reajuste dos valores, né? Então, por isso que também é importante a gente ter no orçamento os dados do cliente. E o escopo desse trabalho de vocês. Quando a gente fala, às vezes o profissional chega lá, eu já peguei orçamento assim que não de projetos, mas de outros orçamentos que só tem lá o meu nome e valor tal de tal produto. Mas não me explica nada o que está incluso naquele orçamento, como que vai funcionar, se o que está, o que não está incluso. Então, esse escopo eu acho bem importante. O que é o escopo? O escopo é um resumo, uma parte de um resumo do trabalho de vocês que tem que estar no orçamento. O nosso orçamento, para vocês terem ideia, é de 2 folhas impressas, porque a primeira, basicamente, é esse escopo do orçamento. Então, nesse escopo do orçamento, eu vou separar as etapas que a gente vai fazer dentro do projeto dele. Então, lá nesse escopo do produto, eu vou agradecer a presença dele, né, por nos procurar e tal. E vou colocar lá também essas informações. Vou colocar que o projeto vai ser dividido em tantas etapas, na entrevista, no anteprojeto. Cada profissional trabalha de uma forma, mas só para vocês entenderem um pouquinho, tá? E o nosso orçamento, ele é separado dessa forma. Hoje a minha cachorra tá louca. Gabi, quietinha. E aí o nosso orçamento é dividido entre essas etapas. Escopo, então, a gente tem ali a entrevista que eu faço com o cliente, todas essas etapas do atendimento ao cliente, eu faço... Deixa eu só pegar o material aqui. Obrigada, Bruno. Todas essas etapas eu faço e explico dentro do orçamento. Então, eu coloco lá que na primeira etapa do projeto, a gente vai fazer uma entrevista com o cliente. Depois, eu vou colocando outras informações, como o projeto vai ser dividido em planta baixa, vai ter apresentação de 3D, dentro dessa apresentação em 3D vai ter o 3D definitivo, que a gente chama. Depois dessa... Eu estou recebendo aqui no YouTube perguntas, tá, gente, também. A Thaís depois vai selecionar. A Thaís é a pessoa que está por trás aí desse projeto e que me ajuda e me auxilia em todo esse trabalho. Ela vai separar essas informações e essas perguntas do YouTube, e daí depois ela vai me enviar aqui para eu poder responder também, tá? Então, vou meio que respondendo um pouquinho quem tá ao vivo no Instagram
E daí no YouTube eu vou respondendo um pouquinho mais no final. E voltando lá ao orçamento. Então a gente tem o escopo. Dentro desse escopo, você vai esmiuçar o que você vai fazer para o seu cliente. Você vai colocar lá, explicar para ele etapas por etapas. Então, no seu orçamento, você vai dizer lá, olha, nós vamos dividir esse projeto em 4 etapas: entrevista, planta baixa, 3D, detalhamentos. Detalhamentos. O que é esses detalhamentos? E o que você está orçando desses detalhamentos? Porque às vezes o cliente coloca lá detalhamento e aí o cliente depois pede assim, meu, Milena, mas lá dizia que era detalhamento, mas e o detalhamento de gesso? Você orçou? O cliente não sabe se a gente orçou o detalhamento de gesso, se a gente orçou o detalhamento de paginação de revestimentos, né? Adaptações elétricas e hidráulicas, quando são pequenas adaptações que o designer pode sim fazer, tem que estar especificado o que é o seu trabalho. Então, é importante, dentro do escopo de trabalho, a gente tá dentro dessas etapas explicando para o cliente, para ele conseguir visualizar. Aí a gente tem o Leonardo também, nosso cliente, né, Léo? E já fez projeto conosco, ele sabe que é dessa forma que a gente faz, então a gente tenta o máximo possível no orçamento ser bem transparente e mostrar o que está descrito, né, em cada ambiente ou em cada projeto que você vai desenvolver, porque às vezes você vai desenvolver mais que um quarto, você vai desenvolver mais que uma sala, você vai desenvolver a casa inteira. Então ele precisa entender que nesse orçamento está incluso o orçamento do detalhamento de gesso. Ele precisa entender que nesse orçamento está incluso o detalhamento de paginação de pisos. E por isso o escopo é importante para ele te direcionar e direcionar o cliente no que está e o que não está especificado dentro desse orçamento. Depois do escopo, né, a gente vai ainda, fez lá dados do cliente, o escopo, explicou direitinho o que tem cada coisa, você vai descrever os ambientes. Então, você vai ter uma nova caixa e essa caixa você então vai descrever os ambientes que vão ser orçados. Por exemplo, a gente pode colocar o nome do ambiente. Nós por aqui temos o hábito de orçar por ambiente. Por quê? Porque às vezes o cliente ele não vai querer fechar todo o projeto naquele momento e vai querer desenvolver só uma etapa do projeto, por exemplo, só a área social, a área íntima ele não vai fechar nesse momento, ou vai deixar o quarto de visitas de fora, que não é prioridade para ele, que acontece muito, é muito comum dentro do processo, desse processo de projeto isso. Então, por isso que eu acho essencial a gente falar, né, separar, é a palavra correta, o projeto por ambientes. Então, nessa etapa que a gente chama a parte de descrição dos ambientes, você vai colocar lá quarto de visitas. O que vai ter? O item 1.5 não está incluso. Pode colocar ainda, que é a descrição do serviço. Você fez o escopo, pode colocar por numeração e pode colocar ainda dentro dessa descrição o que está e o que não está incluso. Então, a gente utiliza isso para olhar todos os dados, o escopo de tudo que tu precisas fazer e na hora do orçamento a gente coloca se está tudo aquilo que a gente apresentou no escopo ou só uma etapa. Então, uma coisa que a gente faz é ali nessa descrição colocar quarto de visitas não orçado, item 1.2 e 1.3, que poderia ser projeto de gesso e iluminação. Então, esses dois não está orçado, porque você vai desenvolver o projeto só de móveis, por exemplo, ou só o projeto de móveis e revestimentos e granitos, né? Então, você tem que deixar isso especificado para o cliente também entender. E, claro, na caixa ao lado, os valores. Sempre que possível, vocês tentem separar o orçamento por ambientes, justamente por isso.
pela negociação depois e porque pode facilitar para o cliente na hora da tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo aqui de a gente separar. Às vezes a negociação está um pouco apertada e o cliente ele optou em não fechar nesse momento. Se você já tem separado, você já visualiza ali no espaço. Pô, mas quarto de visitas eu sei que não é tão importante. Então você já tenta na negociação dizer para ele, olha, por que o senhor não fecha talvez a área social que o senhor vai precisar utilizar logo, a sala, a cozinha e o banheiro talvez, e a suíte do senhor? E já que o senhor tá pensativo, por que nós não deixamos então esse ambiente aqui, que é o quarto de visitas, e isso poderia nos resultar aí numa economia, vou chutar, de R$ 1.000, e aí o senhor já conseguiria encaixar esse valor dentro do orçamento do senhor. Então, essas são algumas informações que a gente coloca no orçamento, mas que tem um porquê a gente colocar. Porque nesse momento da negociação a gente consegue utilizar também como arma de negociação. Porque às vezes o cliente financeiramente não está preparado para executar todo o projeto, mas ele pode executar um projeto em partes. Ele pode fazer, por exemplo, só a área social e deixar a área íntima, que seriam os quartos, o banheiro dos quartos, né? Aquela etapa para um outro momento. Ou ainda ao contrário, ele fazer a área íntima que ele acha mais interessante e na cozinha e sala ele se vira com o que ele já tem. E aí a gente pode ir melhorando e negociando esse orçamento com o cliente. Por isso essa opção de colocar em etapas eu acho que é tão válida no orçamento. Gente, é um pequeno detalhe, só que é um pequeno detalhe que no momento que tu estás negociando pode ser bem importante. Pode te gerar uma venda ou não. Né? Então, são pequenas coisas que a gente tem dentro do orçamento que a gente pode fazer. Dentro dessa etapa, a gente costuma então já colocar o valor, fez ali a caixinha, coloca lá embaixo o valor total da obra. Esse orçamento, o valor total da obra, R$ 10.000. Como que o cliente vai pagar? É uma informação importante. É importante o cliente saber se nesse orçamento está incluso, se tem valor à vista, se você preparou lá na precificação, quando você desenvolveu o seu orçamento, deixou previsto um valor para ele de desconto nessa negociação. Se você deixou previsto a forma dele poder fazer esse pagamento, poderia fazer o pagamento através de boleto. Quem sabe, se você tem essa organização pronta, você já foi lá resolver isso no banco, já liberou e ativou, o cliente pode fazer esse pagamento no banco. Crédito, talvez uma outra opção, ou ele vai fazer transferência bancária. Então, você tem que ali, nessa parte da negociação, colocar essas informações para que o cliente entenda como que ele pode fazer o pagamento. O à vista, geralmente, eu deixo em aberto. E aí vocês vão me perguntar por quê. Porque cada cliente eu trato diferente a minha negociação. Às vezes, numa negociação, eu preciso amarrar ele, eu estou numa baixa de projetos, vejo que o projeto dele ia encaixar bem naquele momento e aí eu dou 5% no à vista. Às vezes eu vou lá e negocio e aí a gente faz uma à vista, eu consigo fazer uma mais uma. Então, a parte do à vista, geralmente eu deixo em aberto. Mas a forma de parcelamento eu comecei a colocar. Um tempo a gente não colocava e aí a gente percebeu que o cliente ele gosta de saber as opções que ele tem de pagar o parcelado. Então a gente coloca lá uma mais duas, uma mais três, depende do valor. Às vezes é um valor considerável e aí a gente deixa previsto um pouco mais de parcela. Essas informações que eu passo para vocês é como a gente lida lá no nosso escritório, como a gente lida com essa questão de orçamento. Não quer dizer que seja, né, a mais correta. Cada profissional tem a sua forma de desenvolver essa proposta de orçamento.
Porém, nesses anos a gente foi melhorando e foi percebendo algumas necessidades e foi colocando essas informações porque a gente viu que facilitava na nossa negociação na hora de apresentar o orçamento. Então, se você já consegue colocar essa observação de negociação, valor à vista, parcela, se valor total para ele conseguir visualizar, tudo isso vai te ajudando. Deixa eu só ver aqui que veio uma pergunta para mim. Ah, esse Isaac é safadinho. Ele, ó, pode realizar as apresentações de propostas de orçamento em videoconferência, já que nesse caso seria mais ideal do que por e-mail. Isaac, eu bati muito tempo na tecla, muito tempo mesmo, sobre a apresentação presencial. Porque o contato humano, para mim, é muito mais importante do que eu interagir com uma tela de computador ou com um celular. Mas estamos vivendo numa nova fase em que a gente tem que se adaptar. E terça-feira dessa semana, eu apresentei o meu orçamento através de uma videoconferência. Eu enviei o orçamento para ela depois, porém, antes de enviar o orçamento, eu perguntei se eu podia mandar um link para nós conversarmos, e nós conversamos através desse link, e eu apresentei a minha proposta de orçamento. Porque se eu mandar o papel, o orçamento impresso, né, o PDF do orçamento, ela vai ler, mas ela não vai entender cada detalhe do orçamento. E isso eu acho que é muito importante. Então, o que eu fiz? Eu enviei, claro, não fizemos presencial, porque eu também estou dentro do grupo de risco e estou evitando ao máximo sair, mas eu apresentei o orçamento, tive esse contato com o cliente que eu acho importante, né? Mesmo que seja numa tela no monitor, o olhar, a gente consegue perceber expressões, consegue perceber jeitos, os sentimentos das pessoas. Então, nessa questão aí, sim, eu apresentei em videoconferência, como eu também estou me adaptando em apresentar projetos em videoconferência, e acho que é uma nova forma e não sei por quanto tempo isso vai acontecer, mas talvez vai durar um bom tempo. Não sou das pessoas, eu brinco, uma pessoa realista, né? A gente está vendo o mercado como está agindo e cada vez mais a gente está percebendo essa necessidade. Então eu acredito sim que a gente vá ficar nessa fase por um bom tempo, pelo menos mais 1 ou 2 meses. O ideal sempre, eu bato muito nessa tecla de apresentar pessoalmente. Só que a gente está vindo de um novo processo que todo mundo está tendo que se adaptar e a videoconferência é uma opção. Então, você pode apresentar o seu orçamento através da videoconferência e também, por que eu apresentei para ela em videoconferência? Porque eu expliquei cada etapa do meu orçamento e além de cada etapa, eu mostrei, dividi tela, compartilhei tela, para mostrar para ela os meus trabalhos, o meu portfólio, que depois eu vou entrar nesse assunto. Mas só para vocês entenderem, tá? Essa parte de apresentação de orçamento, ela é bem extensa e numa outra live eu vou falar só sobre como apresentar o orçamento para o seu cliente, tá? Voltando lá no escopo e na nossa proposta, ainda no meu orçamento eu incluo observações gerais. O que são essas observações gerais? Deixa eu ver, a Fernanda me coloca aqui. Você faz uma reunião só para orçamento ou já aproveita alguma? Dessas só para orçamento. Eu faço uma reunião com o cliente para o levantamento de dados. Fiz o levantamento de dados para gerar o meu orçamento através da minha ferramenta de precificação. Aí eu faço uma reunião com ele para apresentar o meu orçamento. Sempre apresento pessoalmente o orçamento. Como eu disse, nesse caso não mais, porque a gente está nessa fase de quarentena e tudo mais. Então, nessa fase a gente está fazendo, mas mesmo assim em videoconferência. Eu não costumo ser. O orçamento é uma parte importante. Vocês têm que entender que não pode estar ligado a outra etapa. Dentro da parte de gestão de projetos, de atendimento ao cliente, todas as partes, todas as etapas têm que ter
o seu devido valor. E o orçamento é um dos fatores mais importantes do escritório, porque é o momento do encantamento. Você tem que vender seu peixe. Então, você tem que ter um momento isolado só para apresentar o seu orçamento. Voltando lá nas observações gerais, o que está incluso nessas minhas observações gerais? Eu geralmente deixo lá anotado, não é em todos os casos, mas deixo pré-definido. É que eu tô lendo, tô com um olho aqui e um outro olho na outra tela, lendo as mensagens lá também. Eu deixo pré-definido visitas, duas visitas pré-agendadas. O que são essas visitas pré-agendadas? Para o cliente estar ciente que são só 2 visitas e eu não vou ficar indo de uma vez por semana na obra. Essas 2 visitas pré-agendadas, uma delas nós utilizamos para fazer a conferência de medidas, fechamos o orçamento, o cliente assinou o contrato, nós vamos no local conferir a medida quando é necessário. Então, às vezes a gente trabalha com a planta, mas às vezes a gente precisa sim ir no local fazer a conferência de medidas. Então, essa visita eu não cobro, já está inclusa no meu orçamento. E a outra visita, se houver necessidade, que é no final do projeto, uma reunião com o cliente para algum esclarecimento de dúvidas do projeto, do detalhamento, enfim. Ou ele quer uma última visita para ver se o detalhamento ficou de acordo com tudo aquilo que a gente fez o projeto, ou ele vai começar com o pedreiro e queria que eu só levasse os detalhamentos para ele, para o pedreiro dar uma olhada. Essas 2 visitas estão, então, nas observações gerais, porque nem sempre eu incluo elas no meu orçamento. Eu avalio caso a caso. E a outra observação que sim, eu coloco já desde o orçamento, para que fique claro, né? Sobre alterações de projeto. O que são essas alterações de projeto? Fizemos o projeto de interiores, a entrevista, fizemos a planta baixa, os detalhamentos, o cliente deu ok planta baixa, entrevista planta baixa 3D. Cliente deu ok no 3D, a gente fez várias opções, que não pode acontecer, né? A gente tem que ser o mais certeiro possível. Mas a gente fez várias opções e aquela foi a final, a que encantou ele, que ele gostou. O que a gente vai fazer? A gente coloca ali uma cláusula que cliente aprovou 3D, após essa aprovação, nós vamos iniciar o detalhamento. Iniciando o detalhamento, se o cliente quiser retornar o processo, exemplo, a cliente foi na cozinha, lá na casa da vizinha ou de amiga da fulana e viu a cozinha e achou maravilhosa e quer aquela cozinha para ela. Só que nós já tínhamos feito o 3D, já estava aprovado, a gente já estava fazendo detalhamento. Não tem problema. Nós vamos alterar o 3D, voltar ao processo, porém a cliente vai pagar 20% do valor daquele ambiente para a gente voltar ao processo. Por quê? A gente perdeu tempo e horas trabalhadas. O meu orçamento sai por horas trabalhadas e não por metro quadrado. Eu vou ter que voltar nesse projeto e fazer todo um retrabalho nesse ambiente, para depois dar sequência novamente no detalhamento. Então, isso é uma das formas que a gente consegue mostrar para o cliente o quanto é importante ele estar 100% fiel e contente com o 3D que ele está visualizando. Isso é importantíssimo ter no orçamento de vocês e eu acho importantíssimo vocês explicarem isso para o cliente. E isso também é uma informação que vai na minha cláusula lá no contrato. Então, já no orçamento, na proposta do orçamento, está essas 2 observações. Das 2 visitas, se caso eu fizer ou você fizer, e também sobre essa taxa de alteração, para ficar evitando retrabalho. Retrabalho. Senão você fica aí num processo com o cliente que pode te levar um ano inteiro e era um projeto para você terminar em 1 mês, tá? Alguma dúvida sobre essa etapa, gente? Deixa eu ver. O Isaac até comentou que ele vê muitos profissionais realizando projetos à distância. Sim, Isaac, agora
com tudo isso que está acontecendo no mundo, né, que não é mais só nível Brasil, é mundial, vai ser muito comum a gente trabalhar online, vai ser muito comum a gente trabalhar remotamente. Então, eu vejo que sim, vai ser uma nova oportunidade de trabalho e que eu que sou mais velhinha, né, no mercado, já tenho 10 anos de mercado, estou tendo que me adaptar a esse novo processo de trabalho, porque a vida inteira eu bati na tecla, né, de apresentar pessoalmente o projeto e a gente vê que não está mais podendo, né, por uma força maior, não está mais podendo encontrar as pessoas. E até esses dias a gente comentou como faz falta dar um abraço nas pessoas, né? Antes era uma coisa tão simples e que a gente não valorizava. E agora, como isso faz falta? Hoje eu fui nesse atendimento e aí no final Aí eu falei para ela, nós não podemos nos encostar, né? Aí ela olhou e começou a rir, ela falou, infelizmente não. Então, essa parte calorosa, né? Essa troca de olhar, de carinho, de respeito, agora tem que ficar meio online mesmo. E eu acho que é importante, sim, a gente começar a avaliar o nosso processo de trabalho. E aqui a gente já está se adaptando, só para vocês terem noção, né? A gente já tem uma gestão de trabalho que funciona direitinho. Nós temos 4 colaboradoras, minto, agora 3. 3 colaboradoras, todas elas trabalhando de casa, home office, o Pierre também, o meu sócio, e eu também. O Pierre gosta mais dessa questão de estar no escritório, então ele fica lá no escritório, mas nós 4 estamos afastadas trabalhando de home office. E aí a gente está conseguindo gerenciar tudo isso através, né, da gestão que a gente já tinha antes, do trabalho que a gente já tinha antes, e a gente faz toda essa gestão. Mas enfim, informações no corpo, né, preparado do orçamento. Então, eu vou passar bem rapidinho só para quem entrou mais tarde e não captou ali as questões e os pontos da proposta de orçamento. O que deve ter? Dados da sua empresa ou do seu escritório, como nome, endereço, telefone, CNPJ se tiver. E-mail importante também, né? Para o cliente, se ele quiser entrar em contato com você através de e-mail. E acho importante também a gente colocar as nossas mídias digitais. Como a gente está nesse processo online, eu acho que seria bem válido. Dados do cliente, lá em cima, nome, e-mail, telefone e endereço de obras. Lembrem-se disso, importante o endereço de obra, para depois vocês saberem, se precisarem ir lá marcar visita, vocês já terem essa informação no registro. Escopo do trabalho, então, o que esse trabalho que você vai fazer para o seu cliente, quais as etapas do processo, se vai ter 3D, planta baixa, entrevista, detalhamentos, quais são os detalhamentos, importante aparecer. E descrever também, logo abaixo, o nome dos ambientes, né? Orçamento da sala, valor tal, cozinha, valor tal, individual, por questões de negociação. A negociação, como que você vai negociar com esse cliente? Se vai fazer à vista, parcelado, cartão, débito, cheque, boleto, transferência bancária. Se for transferência bancária, se for uma da opção, já deixa ali também o endereço bancário. Se ele te perguntar lá, pô, você já tem isso no orçamento, no contrato, facilita um monte. Não tem que ficar pegando informação, mandando pelo WhatsApp, mandando pelo e-mail. Já tem a informação ali. E, claro, as observações gerais, que são da visita. Tem mais uma que eu esqueci, que eu vou falar aqui para vocês. Que nessas 2 visitas são programadas 2 horas cada visita. Se a visita se estender ou a reunião se estender por mais de 2 horas, eu cobro uma taxa por hora excedida. Por quê? Tive casos de um cliente que a gente marcou às 8 horas da manhã. Ele ficou até o meio-dia comigo. Desnecessário. Desnecessário. Boa parte dessa reunião não foi produtiva, mas ele ficou ali conversando.
e me tomou a agenda de outros trabalhos que eu tinha que fazer. Como também já aconteceu, e deu deixar 2 horas prevista, o cliente se estender, e culpa minha também, porque daí eu gosto de bater papo, fui longe. O próximo cliente chegou e aí ficou aquela situação chata, porque eu tinha que interromper o atendimento com o cliente para poder dar sequência em outro atendimento e ficou bem chato. Então agora fica estipulado. Então, quando fica isso estipulado, o cliente ele toma cuidado e a gente, como profissional, também toma cuidado para não se estender nesse processo. Terminamos de falar todas as etapas, o que tem que ter no corpo do e-mail. E aí eu vou perguntar para você. Você acha que tendo um e-mail, um orçamento, que você montou essa proposta, só montando essa proposta, você consegue vender esse orçamento? Você fecha negócio com esse orçamento dessa forma que eu apresentei? Acha que isso é o suficiente para fechar o negócio? Pois é. Gente, só isso não vende, tá? Porque o cara não te conhece. O cara não sabe quem você é. Como que você vai mostrar esse trabalho para o seu cliente? Como você vai dar valor ao seu trabalho? Só apresentando o orçamento e dizendo para ele que você vai fazer a entrevista, o detalhamento, o 3D e vai entregar o projeto em tanto tempo e o valor é esse e tal. Você acha que só isso vai vender? Não, não vai vender. E aí eu vou te dar uma dica que essa semana a gente falou muito nas nossas mídias digitais, que foi portfólio. Eu tenho um vídeo no YouTube que ensina como fazer portfólio, mesmo quem é recém-formado. Então vai lá, dá uma procuradinha, que você vai encontrar essa informação sobre como montar o portfólio. Por que eu estou falando isso? Porque eu apresento o meu portfólio na hora que eu apresento o orçamento. O meu portfólio faz parte da minha proposta de orçamento. Ó, a Fernanda está perguntando assim, está falando, não, ainda mais quem está começando. Deixa eu ver. Deise, cobramos por hora nesse caso? Em que caso, Deise? Caso do cliente se estender, é isso? Se for sim, eu cobro uma taxa de R$50 a hora, cada hora excedida. Se na apresentação do projeto 3D ou, né, Claro, a gente também vai avaliar, às vezes a reunião ali está sendo produtiva, realmente você precisa resolver as coisas, você não vai cobrar essa taxa. Mas às vezes o cliente fica lá buscando e falando, contando histórias, falando coisas da vida, dando gargalhada, não que isso não seja importante, mas eu sempre falo que a gente não brinca de casinha, as pessoas às vezes esquecem um pouco, né, a nossa importância da nossa profissão e acham que a gente está brincando de casinha, e a gente não está brincando de casinha. Então, eu cobro sim, cobro eu e Pierre, a gente tem um hábito, né, tá lá já estipulado, é R$50 a hora por hora excedida. Passou 2 horas, R$100. Deixa eu ver se tinha mais. A Fernanda, não, ainda mais quem está começando. Sobre o portfólio, né, Dessa? Então, tem um vídeo no canal do YouTube, eu acho que no Instagram também, que fala sobre essa questão de portfólio e o quanto o portfólio é importante. É recém-formado? Não tem problema, você pode ter o seu portfólio. Duvido que na faculdade, no seu curso técnico, você não tenha feito nenhum projeto. Fez, vai lá e adapta ele, melhora ele e mostra o seu trabalho. Tem tempo de sobra agora, na quarentena? Pega um cliente imaginário, pega um quarto, vai lá e faz um portfólio. Hoje a gente não pode ter desculpa porque a gente é recém-formado que a gente não possa ter um portfólio. Pegue bastante no pé, porque eu acho muito importante, e aqui no escritório até o meu marido, pecado, fiz ele lá no escritório buscar uns materiais para eu poder mostrar para vocês. A Deise perguntou, posso fazer no portfólio da minha casa que estou fazendo? Mas é claro, Deise, aproveita esse momento, trata a sua casa como se fosse o seu cliente. É o momento exato para você montar o seu portfólio. Vou mostrar aqui para vocês. O meu portfólio, ele se torna um prospecto também
de vendas e eu entrego, inclusive, em algumas negociações. Então, aqui, ó, a nossa frase lá do escritório, que a gente segue ela de coração há muitos anos, que é paixão por inovar. E embaixo a nossa marca, atrás nosso endereço. Então, o cara tem tudo aqui sobre nós. Ó, capa, todos os ambientes que estão aqui nesse prospecto são ambientes nossos. E aqui fala um pouquinho, então, sobre o nosso sonho, sobre os nossos projetos, o nosso trabalho. E aqui fala também, ó, tem mais um texto aqui atrás, que fala sobre o nosso trabalho, qual que é a nossa proposta, o que, que a gente pensa para o lado do cliente, o que, que a gente, como a gente trata o projeto do cliente. Isso eu acho mais importante. O cliente ele tem que sentir de você confiança e paixão. É muito importante. As pessoas têm que saber como você trata o ambiente dela. Para você pode passar 100 ambientes por mês, por ano, mas para o cliente, cara, o projeto é único. Então eu acho importante vocês mostrarem esse carinho na apresentação do orçamento. Por isso que eu falo que o portfólio ele é legal e deve ser usado no corpo na proposta de orçamento. Então aqui a gente tem sobre a nossa parte ali que é o nosso trabalho. Ó, daí também mais aqui o ambiente. E daí aqui ele fala sobre cada etapa. Por exemplo, eu vou fazer entrevista com o cliente, o que, que vai ter nessa etapa, se eu vou ter cronograma, se eu vou tirar medidas, se eu vou fazer uma conversa com ele. Depois tem a parte de estudos preliminares, o que, que eu vou fazer, a planta baixa, tirar as medidas, estudar o espaço. O anteprojeto, que é o primeiro projeto e é onde eu vou apresentar o 3D para ele. E logo em seguida também o projeto definitivo, para explicar aquilo. Lembra aquilo que eu falei lá no final do meu orçamento, que após o projeto definitivo aprovado eu cobro uma taxa, porque eu vou entrar nessa etapa aqui dos detalhamentos, que é o projeto executivo. Então aqui, olha, tudo que a gente tem que fazer depois que o cliente aprovar o 3D. Então ele tem que estar ciente que se a gente já está nessa parte e ele quiser voltar para casa, para cá, nós temos que voltar todas essas casinhas aqui, ó. Então ele tem que estar ciente que isso gera retrabalho dentro do escritório. Depois disso daqui, a entrega dos documentos, a questão do acompanhamento de obras, se a gente faz, como que a gente faz esse acompanhamento de obras, né? Então aqui eu dou uma pincelada para ele, esmiuçando tudo que a gente faz. Aqui eu explico daí um pouquinho mais detalhado sobre cada etapa. Então, esse aqui eu vou falar sobre a entrevista, por que é importante fazer a entrevista, como que a gente faz a entrevista. Ó, o Isaac falou aqui uma coisa que é verdade, a gente pega muito no pé do Isaac, e o Isaac falou que tem que encantar com o seu portfólio e conhecimento. Claro que a gente entende que nesse começo a gente não tem experiência, mas se a gente já pega um cliente, faz um projeto, mesmo que seja imaginário, que você estuda as etapas, você já está entrando no mercado, você já está mostrando que você quer desenvolver um bom trabalho para a pessoa. Quanto mais organizado você for, mais você vai mostrar para o cliente e dar valor para o que você está fazendo. Isso gera valor, sim. Então, aqui o anteprojeto, né? Aqui a gente trabalha com um programa que a gente chama de 3D Max. Aqui é o 3D e aqui do lado é a foto do ambiente pronto e executado. E a gente gosta muito de mostrar isso para ele. Claro que hoje essa questão do 3D já evoluiu muito, né, gente? Hoje tem uns programas aí, o Sketch, o 3D Max, nossa, que é mais que isso, já é uma foto. Mas na época essa foi a fórmula que a gente achou. Aqui, então, fala um pouquinho sobre o projeto definitivo, também ambiente nosso. Aqui, como são as fichas técnicas, aí a gente explica para ele, mostra o que é um detalhamento de gesso, o que é um detalhamento de iluminação.
E aqui já é uma outra etapa, que daí é um outro trabalho que a gente desenvolve, que não entra na parte de projetos de interiores. Na mesma linha, a gente desenvolveu um prospecto para carpintaria, que é a nossa outra empresa, que é uma marcenaria. Mas só para vocês entenderem, né, que a gente fala um pouquinho e gosta sempre de apresentar um pouquinho sobre a empresa, sobre os diferenciais. Isso eu acho importante, estar junto com o orçamento. A gente fala que... Olha, recebi um elogio, que bom. Legal, muito bem explicado, obrigada. Por que a gente fala que o prospecto, né? O nosso portfólio é um prospecto. Então a gente utiliza das duas formas, para prospectar clientes, mas também com o nosso portfólio interno para apresentação do orçamento. E a gente vê e percebe que isso é legal, que o cliente ele entende mais e ele valoriza mais o trabalho de vocês e o nosso trabalho. Então, eu acho que essas são algumas das questões, assim, pontos essenciais que eu queria mostrar para vocês. E lá no YouTube tem um vídeo meu falando sobre portfólio, como montar o portfólio. E eu acho que seria bem interessante vocês darem uma espiadinha, quem está começando, quem quer desenvolver esse trabalho, e para tirar essas dúvidas, essas partes técnicas que no início da carreira a gente não tem ajuda. Essa aqui é a minha proposta. Vou fazer toda semana lives para a gente ir tirando. Me mandem, podem me mandar por direct, né, por e-mail também, o que vocês gostariam que eu fosse falando, explicando, que aí a gente vai trocando algumas ideias, tá? Dessa Fernandes, você é incrível, sua planilha salvou minha vida. Meu, que legal! E todo o seu conhecimento compartilhado. Pô, fico feliz dessa. Essa é a intenção, tá? A intenção é entregar um material, um conteúdo de valor que vocês possam realmente usar no campo de batalha, né? Que possam usar no dia a dia. Fico muito feliz por essa mensagem. E o Isaac aqui já está utilizando um outro material meu. E de vez em quando a gente troca aqui algumas ideias, e o Isaac já está montando, ó, o Isaac ele é recém-formado, só que ele está nos assistindo lá pelo YouTube. Ele é recém-formado, nem se formou ainda, ele está fazendo ainda o curso técnico. Nós já estamos ajudando ele, conversamos um pouquinho com ele, e ele já está montando o seu Instagram, para começar a trabalhar essa questão do profissional ali já no Instagram. Então, eu acho que é bem legal essas trocas de experiência, justamente para a gente poder ajudar vocês. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, Thaís? O que tu acha? Tem mais alguma coisa que eu preciso responder ali do YouTube? Acho que é isso, né, gente? Que bom que vocês compartilharam aí, conversaram um pouquinho comigo. Vou deixar salvo também, né, um tempinho essa live, e qualquer coisa depois a gente vai conversando. Se precisarem de uma ajuda, podem me mandar um direct e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, uma boa quinta-feira. Amanhã é sexta-feira e aí a gente segue em quarentena, mas trabalhando, que é importante, né? Não podemos deixar a peteca cair. Então, um beijo para vocês. Obrigada por ficarem aqui comigo. Tchau!